O tema desta noite é: seja sábio e não perca a oportunidade. Amém? Você pode dizer isso para alguém que esteja perto de você? Diga assim: seja sábio, seja sábia e não perca a oportunidade. Aleluia! Como é bom vê-los aqui. É maravilhoso estar na casa do Senhor. É bom estar com os irmãos aqui. Oh, aleluia! Diz aqui então o texto a partir do versículo 1. Eu vou ler um versículo sozinho. Te convido a ler o versículo seguinte bem forte junto comigo. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Juntos, num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel, entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata, e uns 70 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o senhor está tão preocupado? Mande esse homem, venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que é um profeta em Israel. Amém? Você pode perguntar para quem está perto de você: por que você está tão preocupado? Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós trazemos, ó Pai, com temor e com alegria, ó Pai, esse momento tão importante que é da leitura, da meditação, da reflexão na Tua verdade, a verdade que liberta. Pai, a Bíblia não é um livro de narrativas, apenas de histórias, mas é a Tua palavra, Senhor, escrita por homens, ó Pai amado, que ouviram e compreenderam a Tua voz, a Tua vontade. E pedimos agora a sabedoria do alto para compreendê-la, pedimos do alto o temor do Senhor para reverenciá-la e para colocá-la em prática em nossas vidas. Desde já eu repreendo toda ação do inimigo contra nós, contra a Tua igreja, pois a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja. E que nessa noite, Senhor, vidas sejam retiradas, libertas da opressão do inferno, da mentira do inferno, pela glória, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Seja sábio, seja sábia e não perca a oportunidade. Amém? Esse texto, acredito que você já tenha lido, ouvido algo a respeito, até mesmo através de mim. Volta e meia eu prego sobre esse texto, eu gosto muito dele. Então nós temos aqui, vamos fazer um breve contexto para entrarmos no cerne da questão. Temos aqui então o reino do norte, chamado Israel, cuja capital era Samaria, e a história se passa nesse contexto. E temos o reino da Síria, que nesse momento estava dominando militarmente, inclusive oprimindo Israel. Então nós temos aqui o povo de Israel desviado da presença do Senhor, com alguns profetas fiéis a Deus, um deles Eliseu, mas a maioria do povo desviado, fora do caminho do Senhor. E temos a Síria, temos Naamã, que nesse contexto representava um povo totalmente alheio a quem? De Deus, não conhecia o Senhor.
E Naamã era o grande destaque das forças armadas da Síria. E como tal, naquele contexto, detinha um excelente, um inestimável poder e favor aos olhos do rei da Síria. Porém, este homem, estimado, reconhecido, vitorioso, trabalhador, competente, tinha um problema seríssimo de saúde. Ele possuía uma grande enfermidade de pele, doença de pele, conhecida também como lepra. E por conta disto, ele tinha grandes dificuldades na sua vida. Naquele contexto, a expectativa de vida já não era grande coisa, de alguém com esse tipo de enfermidade era menor ainda. Aos olhos da sociedade, era difícil conviver, porque tinha-se todo um contexto, um receio de contágio. E pelo menos no contexto de Israel, a ordem era que o leproso ficasse separado da cidade, ficasse fora da cidade. Havia um local específico para eles. Ou seja, eram pessoas que viviam à margem. Naamã, ele, apesar disto, tinha esse prestígio, esse cargo, essa função à frente do exército, naquela região, o exército mais poderoso. E é interessante que, como lemos, ele, em uma das suas vitórias sobre Israel, ele levou alguns homens e mulheres escravos, e uma jovem então é levada para a casa dele. E ali, é interessante isso. Vamos falar hoje sobre oportunidades. Interessante porque essa jovem, que poderia estar, quem sabe, revoltada, poderia estar questionando a Deus o porquê de estar agora fora do seu país, em uma situação de servidão. Mas a palavra diz, olha que coisa interessante, é mais interessante ainda que a Bíblia não diz o nome dessa menina, mas ela fez a diferença. Ela não perdeu a oportunidade. Diz aqui, e essa menina então fala à sua senhora, à sua patroa: olha, se este homem, se o patrão, com certeza ela trabalhava na casa, né? Ela via como era aquele homem, sem as roupas, as pompas militares, porque a lepra é uma doença terrível. Realmente a pessoa vai, literalmente, a pele vai soltando, as partes do corpo vão soltando. E ela diz: olha, como seria bom se ele conhecesse o profeta de Deus, lá da minha terra. Se referindo a Eliseu. Não tinham muitos fiéis naquele contexto, mas tinha um homem fiel, chamado Eliseu. Sabe, amados, que Deus não precisa de muitos homens fiéis ou mulheres fiéis. Ele precisa de um homem ou de uma mulher fiel, que não perca a oportunidade. Amém? Glória a Deus. Então ela fala isso e ele ouve. E me chama muita atenção a atitude de Naamã. Ele se interessa, não sei se no desespero, possivelmente no desespero, com certeza ele já tinha ouvido diagnósticos de que não havia o que fazer na situação dele, mas é interessante porque ele dá atenção à voz de uma serva, de uma escrava, e vai a um país que teoricamente era inferior ao dele, porque ele já tinha ido lá algumas vezes, derrotado aquele povo. E naquele contexto, cada país tinha o seu Deus. Tanto é que o nosso Deus é conhecido como Deus de Israel. Os sírios tinham o seu Deus, ou deuses. E quando esses países lutavam, esses reinos, aquele que vencia, então o seu Deus era tido, ou seus deuses eram tidos como os mais poderosos. Então Naamã, ele tinha a compreensão, a princípio, de que os seus deuses eram mais poderosos que o Deus de Israel, porque o Deus de Israel não estava livrando aquele povo da sua mão, do seu exército. Mas por algum motivo, talvez o testemunho daquela menina, talvez a forma como ela se portava,
talvez o desespero da situação. O fato é que ele deu ouvido àquele Deus, que a princípio se revela como o Deus de Israel, mas nós sabemos que Deus é Deus de todos os povos. Glória a Deus por isso, amém? E o Senhor Jesus veio então para fazer essa ligação para todos, para todo aquele que crê, não apenas os judeus. Mas então Naamã, ele vai atrás dessa solução aparente. Ele não perde a oportunidade no primeiro momento. E olha só, então o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, dizendo: olha, está indo aí o meu comandante, o meu protegido, o chefe do meu exército, cure-o. E olha só a comitiva do homem, ele estava levando 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro. Faz as contas aí. Isso para premiar o profeta. Agora, quando o rei de Israel ouve, ou melhor, quando ele lê a carta, esse rei de Israel era um rei ímpio, não temia a Deus. Já algumas vezes ele com Eliseu já haviam entrado em atrito, porque ele não temia ao Senhor. Mas olha que oportunidade, amados. O rei inimigo envia o seu líder militar pedindo ajuda. Era o momento, era a oportunidade. Mas o rei de Israel, um homem carnal, um homem limitado ao que ele via apenas. A palavra do Senhor nos diz que nós não andamos por vista, andamos pela fé, amém? Se você crê nisso, diga para quem está perto de você, diga: eu ando pela fé, meu irmão, minha irmã. Nós não andamos pelo que vemos. Em nenhum momento aquele homem parou, aquele rei, o rei de Israel, em nenhum momento ele parou e orou a Deus. Não se lembrou de Eliseu. Em nenhum momento ele se atentou dizendo: olha, Deus nos deu graça aos olhos dos nossos inimigos. Essa é a oportunidade que nós temos em Deus, de honrar ao Senhor e sermos honrados. Pelo contrário, ele foi tomado de medo, desespero, e diz o texto que ele rasgou as suas roupas. Quem sabe você não está habituado a esse contexto histórico, mas naquele tempo, o rasgar as roupas era um sinal de desespero, de luto, de muita tristeza. E um rei rasgar as roupas, você hoje está aqui no culto, graças a Deus, acredito que todos alimentados, às vezes até mais do que precisávamos, né? Comemos muito hoje nesse domingo. Não sei se você já pediu perdão a Deus por isso. Está tomado banho, cheirosinho, acredito que todos aqui. Está bem vestido, graças a Deus por isso, amém? Já pensou você rasgar a tua roupa? Pegar e rasgar ela como sinal de tristeza? Agora você imagina as roupas do rei. Era um sinal claro de que algo estava realmente fora do controle. E ele faz isto. Ele não buscou a Deus, perdeu a oportunidade. Quantos hoje, diante das notícias que têm recebido, das circunstâncias adversas, não têm percebido a oportunidade de Deus fazer o milagre? Sabe, amados, que os problemas são oportunidades? Na verdade, grandes inventos surgem para resolver problemas. Hoje você está me ouvindo, daí confortavelmente, eu estou com o microfone falando com a voz moderada, mas você me ouve com potência por conta desse sistema de som, um microfone, por exemplo. O microfone ele existe porque surgiu um problema.
como falar a grandes audiências. Sabe que Jesus, ele falava muitas vezes de dentro do barco, na praia, mas na água, para aproveitar a acústica das ondas e mais pessoas ouvirem. Não tinha microfone naquela época. Se hoje nós falamos para o microfone, é porque um problema foi resolvido. Sabe, amados, que alguns estão ouvindo agora pelo canal do YouTube da igreja, pelo Facebook da igreja. Sabe por quê? Até início de 2020 nós não tínhamos canal no YouTube, nós não tínhamos Facebook, nós não tínhamos sistema de transmissão. Mas aí surgiu a pandemia, um problema sério que trouxe vários outros problemas, e nós não podemos mais nos reunir aqui no templo. Poderíamos rasgar as vestes, chorar desesperados, murmurar, ou enxergar a oportunidade. E hoje pessoas estão sendo ministradas em qualquer lugar do mundo. Você consegue perceber que o problema ele traz oportunidades? O rei de Israel não percebeu isto. Talvez você não consiga perceber, porque realmente o problema é muito grande, está fora do teu alcance, como estava no caso do rei de Israel. Mas se Deus trouxe o problema, meu irmão, o que o rei de Israel não se atentou, ele em nenhum momento parou para pensar, mas por que Deus permitiu que esse outro rei me pedisse algo impossível, que é a cura de um leproso? Em nenhum momento ele parou para pensar, porque ele não temia Deus, ele não cria em Deus. Ele trabalhava, lutava com as suas forças, e não havia forças alguma nele para curar alguém. Quando o problema aparecer para você, uma das coisas que você precisa fazer é questionar ao Senhor, com temor, com graça, perguntando: Senhor, por que chegou a mim essa questão? Por que o Senhor permitiu que ela chegasse a mim? Nós acabamos de ler lá em Filipenses: não fiquem preocupados com nada, antes orem a Deus. Mas ele perdeu a oportunidade. Mas, independente disso, Deus é bom, Deus é misericordioso, amém? E a conversa chegou nos ouvidos de Eliseu. Lógico que o fato do rei rasgar as roupas traz uma impressão muito forte. Isso aí correu, a conversa correu. O pessoal postou no Facebook, no Instagram, né? O rei, Twitter, né? Foi o assunto mais comentado no Twitter naqueles dias. O rei rasgou as vestes. Por quê? Porque veio um outro rei lá e pediu para ele curar um tal de Naamã da lepra. Chegou no ouvido de Eliseu. Eliseu então, é agora que o rei vai conhecer o poder de Deus. Essa é a oportunidade do Senhor Deus ser honrado. Olha o que ele diz aqui, versículo 8: o profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei. Olha a ousadia de quem crê, de quem entende a dinâmica do Senhor. Por que o Senhor está tão preocupado? Mande que este homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Será que nós temos essa compreensão, esta ousadia, essa força de dizer: olha, fica tranquilo? Será que nós temos essa fé? Você já ouviu falar de Davi? Lembra de Davi? Chegou no acampamento, Golias e os filisteus zombando de Israel, e Davi então indignado porque estavam zombando de Deus. Eliseu percebeu que a hora era agora de Deus ser honrado, porque a questão, meu irmão, não tem a ver comigo nem com você, a questão tem a ver com Deus. Se você serve ao Senhor, se você, como está escrito lá em Colossenses, está escondida em Deus, em Cristo, porque Paulo escreve isso aos Colossenses, nós estamos escondidos em Cristo. Se você está em unidade com Cristo, a questão não é entre você, é entre Cristo.
Está entendendo isso? Agora, logicamente, se nós andamos com Cristo, não adianta nada andar do nosso jeito, fazendo o que nos dá na telha, da nossa forma, do jeito que nós queremos, e aí quando surge a questão, ai Senhor, é o meu pastor, nada me faltará. Não é assim que funciona. Ok? Jesus não é kit ressaca. Ontem eu fui na farmácia comprar, vi lá uns kit ressaca, achei interessante. Fui comprar leite em pó, falei, rapaz, que interessante, né? Então a pessoa enche a cara, faz o que não deve, aí no outro dia está mal, o kit ressaca resolve. Jesus não é kit ressaca. Agora, se nós estivermos alinhados com Cristo, poderemos fazer como Davi. Davi, naquele contexto, chegou para o rei Saul e falou: olha, fica tranquilo, este homem está afrontando o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Foi isso que ele falou ou não foi? Ele não disse: olha, fica tranquilo, rei, porque eu vou resolver. Não. Davi entendia que a questão era com Deus. Só que ali, o único que cria em Deus era Davi. Mas então, Eliseu manda o recado. Naamã vai até Eliseu. E vamos continuar a leitura, olha o que diz aqui. 9. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Para e pensa comigo. O comandante do exército da Síria, em um país estrangeiro, você acha que ele foi com quantos cavalos e quantos carros? Não, só para carregar 300 e tantos quilos de prata, você acha que quantos carros? Quantos cavalos? Quantos soldados você acha que andava com esse homem? Você imagina a comitiva que chegou na frente da casa de Eliseu. Consegue imaginar a comitiva? Você já viu comitiva presidencial? Quando chega o presidente dos Estados Unidos ou do Brasil? Quem acompanhou aí, esses dias tivemos a Assembleia na ONU. Então vão chegando as comitivas ali na sede. Agora você imagina naquele contexto. A comitiva, o tamanho da comitiva que chegou na frente da casa de Eliseu. Então ele parou na frente da casa de Eliseu. Eliseu, versículo 10, mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado de sua doença. Olha só a reação de Eliseu. Eliseu sabia que nele não tinha poder nenhum. Eliseu sabia que aquele poder que Naamã estava tentando demonstrar também não era nada diante do Senhor. Eliseu então trata aquela questão como nós deveríamos tratar, como mais uma oportunidade. Deu uma orientação e foi fazer as suas coisas. Pediu para o empregado, falou: vai lá e fala para Naamã tomar banho. Literalmente, né? Falou: vá tomar banho. Literalmente. E só isso. Ele nem saiu da casa. Até porque Naamã era um leproso, um pagão, alguém que não temia o Senhor. O profeta fez o que tinha que fazer, para que o nome do Senhor fosse honrado e não ele. E esse é outro ponto também. Infelizmente, muitas vezes nós confundimos as coisas. Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amados, é porque Deus é por nós. Não há em nós poder algum. É Deus que é por nós. Você consegue entender isso? Porque muitos começam a confundir as coisas. Conforme as bênçãos são alcançadas, conforme vitórias são conquistadas, começam a entender ou pensar que há algum poder, alguma graça especial sobre ele ou sobre ela. E vemos isso aí todo dia. Eliseu não queria a glória, ele queria simplesmente servir ao Senhor. Era um grande homem de Deus. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus sabem servir. Amém? Só que, olha que interessante, versículo 11: mas Naamã ficou muito zangado
e disse: eu pensava que pelo menos, o profeta ia sair, falar comigo e que oraria ao Senhor seu Deus, que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Havia expectativa em Naamã, e aqui talvez seja o ponto mais importante dessa mensagem. Cuidado com as suas expectativas. Você ouviu bem isso? Cuidado com as suas expectativas, porque elas nos traem. Na cabeça de Naamã, primeiro que ele achou que Eliseu ia sair, né, fazer toda aquela, o que Naamã estava acostumado a que fizessem com ele. Mas ele achou que então Eliseu ia sair, orar, pôr a mão, fazer alguma coisa. E por conta dessa expectativa frustrada, Naamã então ficou zangado. Ou seja, a esperança que ele tinha, a expectativa que ele tinha de ser curado, passou ali. Ele já perdeu. Ficou irado. Quem aqui tem certa facilidade para ficar irado, zangado? Vamos ver, levanta a mão. Só os pecadores, vamos ver. Isso aí, ó. Silvia, Juliana, tudo pecador. Aqui, ó. O Júnior, o Rogério, Letícia, tirando foto e pecando. Olha lá, levanta a mão, tirando foto ainda. Olha só. Quantos de nós perdemos, amados, por nada? Sabe por nada, aquele paviozinho desse tamanho, por nada. Você perde a bênção? Esses dias eu perdi a bênção, por nada. Por nada. Aí vem aquela ira, né? Como diz meu sogro, né? Sai lá da pontinha do dedo, do pé, sobe, né? Na velocidade da luz, né? Na hora ele ficou zangado, porque uma expectativa, sabe, amados, que Deus, Ele trabalha das mais variadas formas, e muitos de nós perdemos as oportunidades. O tema é: seja sábio, seja sábia, não perca as oportunidades. Sabe que tem gente que fala assim: eu gosto daquele pastor, daquele pregador que grita, que fala em línguas. Não, eu gosto daquele pregador que fala baixinho, né? Eu gosto daquele pregador que prega parado. Eu gosto do pregador barbudo, né, pastor Márcio? Barbudo. Porque nós vamos criando expectativas. Porque às vezes Deus falou conosco num contexto desse, e nós achamos que agora Deus sempre vai falar do mesmo jeito. Sabe, amados, que métodos, a Bíblia ela não trata de métodos. Procura na Bíblia métodos para a cura, você não vai encontrar. Você vai encontrar princípios. Sabe que Jesus, Ele agiu de várias formas para curar enfermos. Ele impunha as mãos, Ele dava uma palavra de longe, Ele chegou a cuspir no chão, fazer lama com o cuspe dele e passar no olho de um cego. Teve um cego que Ele orou uma vez, perguntou: o que você está enxergando? Ele falou: estou vendo mais ou menos embaçado, igual árvore assim as pessoas. Orou de novo. Jesus não trabalhava com um método específico, justamente para nós não criarmos expectativa. Sabe, um homem que sofreu muito sem necessidade. Você já ouviu falar da história de Jairo e da filha de Jairo na Bíblia? Jairo era um líder da sinagoga, um homem importante, e a filha dele estava muito enferma. E ele chegou até Jesus e falou: Senhor. E no mesmo contexto que ele ia falar com Jesus, apareceu a mulher, a tal da mulher que estava doente há 12 anos. Quem já ouviu falar da mulher que ficou doente 12 anos e tocou nas vestes de Jesus, foi curada? Já ouviu falar? Foi no mesmo contexto. Essa mulher estava atrapalhando Jairo. Jairo estava lá, foi chamar Jesus: Jesus, vamos lá em casa que minha filha vai morrer. Porque na cabeça de Jairo, amados, Jesus tinha que sair dali, ir lá na casa dele e colocar a mão na filha dele. Porque na cabeça de Jairo era assim que Deus curava. Se Jesus não fosse na casa dele, não colocasse a mão na cabeça da filha dele, a filha dele não poderia ser curada por Jesus. Só que tinha uma multidão, e já era agoniado, e aparece a mulher do nada, toca nas vestes de Jesus. Jesus para tudo, fala: alguém tocou. Pensa Jairo agoniado: tocou, mas pelo amor de Deus, vamos que minha filha vai morrer. Não, alguém me tocou. E Pedro fala assim: Jesus,
É Jairo, o cara é importante, Jesus. Tem um monte de gente aqui, todo mundo te tocou. Não, alguém me tocou, saiu o poder. E aparece aquela mulher, e Jesus fala com ela. Jesus nem tocou na mulher, a mulher tocou em Jesus. Porque Deus não trabalha com métodos, amém? Cuidado com as suas expectativas, amados, cuidado. Então Jairo vai, naquela agonia, e Jesus tem que estar na casa dele. Ele não sabia que, por exemplo, Jesus em outra oportunidade mandou, só falou, e o servo do centurião foi curado. Você lembra dessa história? Chegou um centurião, um líder militar, que nem era de Israel, cara romano. Eu gosto desses caras que não são religiosos. O tal do religioso é um problema. O cara que nem era religioso falou: Jesus, o meu servo, tem um servo lá, o cara é ponta firme, só que ele vai morrer, cura ele. Jesus, vamos lá. Falou: não, Senhor, não. Eu não sou digno do Senhor lá na minha casa. Eu sei que o Senhor tem autoridade, eu tenho autoridade também. Se eu mandar o camarada matar, ele mata. Se eu mandar o camarada prender, ele prende. Eu sou centurião. Se o Senhor mandar curar, vai curar. E Jesus fala: não ouvi nem em Israel uma fé desse tamanho. E Jesus só falou, e aquele homem foi curado. Jairo não sabia disso, porque Jairo tinha uma limitação. Jesus precisava pôr a mão. Sabe, amados, que na cabeça de Naamã, ele ficou frustrado, porque para ele o profeta tinha que orar, pôr a mão, fazer alguma coisa, fazer uma campanha, uma vigília, sei lá o que. Cuidado com a sua expectativa. Muitos de nós perdemos a oportunidade. Às vezes o marido está esperando algo da esposa e ela não faz. A esposa está esperando algo do marido. Não que a mulher romantize e espere coisas acima da expectativa nossa, né? Porque coitado de nós homens muitas vezes, né? Há uma expectativa tão grande. Não sei você, né, Ederson? Eu não sei você homem, mas eu vai chegando perto do dia dos namorados, vai me dando desespero. O que fazer? Eu não esqueço o dia dos namorados, mas o que fazer no dia dos namorados, né? Porque tem uns filmes românticos que, meu Deus do céu, né? E tem uns caras que fazem umas coisas e postam na rede social, que, meu Deus do céu, eu falo: cara, me quebrou no meio, cara, né? Porque o cara faz um negócio tão mirabolante, tão romântico. Ele fala: cara, que não sobrou nada pra mim, né? Eu já não faço nada, né? Aí não sobrou nada, quer dizer, tô lascado. E a mulher cria aquela expectativa, né? Ou no trabalho, criamos uma expectativa no trabalho, fiz um trabalho excelente e tal, alguém vai me recompensar, e aí não vem do jeito que eu esperava. E muitas vezes é Deus tratando cada um de nós. Cuidado com a sua expectativa. Quem sabe Deus já está te mostrando a solução faz horas. Deus está falando: vai tomar banho. E você está: não vou tomar banho não, alguém precisa orar por mim. E Deus só falou assim: vai tomar banho, meu irmão. Vai tomar banho, meu irmão. Então Naamã, indignado, diz aqui, ficou zangado, versículo 12: além disso, por acaso os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Fala assim comigo: muito bravo. Olha só, Naamã foi embora. Acabou a história. Foi embora muito bravo. Perdeu. Eliseu podia curar ou não podia curar? Sim ou não? Ele perdeu a oportunidade nesse momento. Ficou irado, ficou zangado, muito bravo. Se fosse para tomar banho, tomava banho lá em Damasco. Tem rios fantásticos lá. Toma banho em Rio Jordão. E foi embora. Mas graças a Deus, fala assim comigo: graças a Deus, que Deus é misericordioso. Deus às vezes ele age de uma forma tão fantástica, com tanta misericórdia conosco, que nós deixamos a oportunidade passar, ficamos emborrados, zangados, cegos, porque não foi do nosso jeito. Sabe aquela coisa? Não foi do meu jeito. Não tem o teu jeito, meu irmão. Não tem o teu jeito, minha irmã. Tem o jeito de Deus. Amém? Amém?
Precisamos aprender isso. Não tem o meu jeito, tem o jeito de Deus. Você conhece pessoas assim? Que tem que ser do jeito, senão não dá certo. Você conhece pessoas assim? Ou é assim? A pessoa sofre porque não fez do jeito dela. Eu já sofri muito com isso. Tem que ser do meu jeito. Olhar essas cadeiras assim da igreja, se está um pouquinho torta, já ficava, perdi a bênção. Verdade, amados. Olhava o negócio, não, tem que ser do meu jeito. Não viva assim. Tem que ser do jeito de Deus, amém? O jeito do Senhor é o melhor, creia nisso. Do jeito do Senhor é o melhor jeito de resolver as coisas. Amém? Glória a Deus. Creia nisso. Aquele homem não creu, perdeu, ficou bravo, ficou irado e foi embora. Um homem que se dispôs a sair, ele parou o seu trabalho, viajou, levando 300 quilos de prata, quase 100 quilos de ouro, para chegar num lugar, por nada ficar bravinho, emburrar e ir embora para trás. Não emburre. Você tem um hábito de emburrar? Ficar bicudo? Por nada. Sabe, Rogério, já viu pessoas assim? Por nada, fica irado. Como diz o outro, vira o Jason, né? Vira o Hulk. Mas graças a Deus, diga assim comigo, graças a Deus. Versículo 13: então os seus empregados foram até onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Havia alguma pessoa ali, alguma pessoa sensata, com senso, uma pessoa sábia, falando: cara, nós saímos lá de Damasco, viajamos até aqui. Se ele mandasse plantar bananeira, você não ia plantar para ser curado? Ia. Então, criatura, só toma um banho, vai resolver. E glória a Deus, que parece que a sabedoria voltou para Naamã, porque ele também poderia não ver esses homens, sim ou não? Precisamos, muitas vezes, engolir nosso orgulho, apesar de estarmos zangados, apesar de estarmos bravos, apesar de estarmos decepcionados, porque olha só, Naamã, ele estava decepcionado com Eliseu, porque na cabeça dele, Eliseu ia fazer alguma coisa diferente, sim ou não? Sei lá, falar em línguas, cair um fogo do céu, alguma coisa. Elias tinha feito fogo cair do céu, né? E Elias foi o mestre de Eliseu. Bom, se Elias fez fogo cair do céu, né, vou ver isso aí também. Aí eu chego lá, o cara mandou tomar banho, o cara nem saiu para falar comigo, me ignorou. Ele engoliu o seu orgulho, ele foi humilde, voltou atrás, engoliu o sapo. Quem já engoliu sapo aí? Então as pessoas falam assim: eu não sou de engolir sapo. Mas meu irmão, viu? Se você quer vencer na vida, se você quer aprender, quer crescer, quer amadurecer, vai engolir muito sapo. Com toda certeza. Não tenha a menor dúvida disso. Isso acontece para que nós sejamos tratados, para que cada um de nós amadureça. As coisas não são como nós queremos, ok? Concorda comigo? Quem concorda comigo que as coisas não são como nós queremos? E por que ficamos emburrados quando as coisas saem do nosso controle? Às vezes a gente fala para o nosso filho que é pequeno, ou já é maiorzinho: as coisas não são como você quer. A gente fala isso para ele, não fala? Ou para ela? Mas quando é com a gente faz diferente. Tem que ser do nosso jeito. Mas esse homem então caiu em si, diz o texto, versículo 14: então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Olha o milagre, olha o milagre.
Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Glória a Deus. O objetivo foi alcançado, Deus foi honrado, Deus foi glorificado, porque a questão é Deus. Tudo que nós vemos e vivemos é para glorificar a Deus. Nós é que perdemos a oportunidade de glorificá-lo. Naamã glorificou a Deus, Eliseu glorificou a Deus. Os problemas surgem, acontecem, para que tenhamos oportunidade de glorificar a Deus. Não era para ser assim, mas o pecado ele faz isso. Entenda isso. Naamã aproveitou, ele foi sábio o suficiente para aproveitar a oportunidade e ser curado e glorificar a Deus. Eliseu foi sábio o suficiente. Quer ver? Olha só, continua aqui, ó. Aceite o finalzinho do versículo 15. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Você lembra qual que era o presente que Naamã tinha levado? Mais de 300 quilos de prata, quase 100 quilos de ouro. Eliseu não pegou nenhuma moeda. E por quê? Será que era porque Eliseu era orgulhoso? Não, Eliseu era sábio. Ele sabia que toda a glória, toda a honra, todo o louvor era para o Senhor. Ele não foi lá orar com Naamã, porque era para ele reconhecer que Deus de Israel é um Deus todo-poderoso. Ele não aceitou a recompensa, porque a glória é para ser dada a Deus. Eliseu aproveitou a oportunidade. Ele compreendeu o que estava acontecendo. O rei de Israel perdeu a oportunidade. Naamã quase perdeu a oportunidade. Eu lhe pergunto nessa noite: qual será a tua situação? Você vai perder? Está quase perdendo? Ou vai aproveitar a oportunidade? Em vez de desespero, medo, como foi com o rei de Israel, ou em vez de ficar zangado, bravo, indignado, como foi com o Naamã, a princípio ele quase perdeu a bênção. Qual a tua expectativa? Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, você tem problemas para ser resolvidos. Quem tem problema para ser resolvido aqui? Vamos ver. Bem, ok. Você ora pedindo a Deus solução, sim ou não? Cuidado com a tua mente e com o teu coração e começar a maquinar soluções. A não ser que Deus te dê uma direção clara, aí tudo bem, porque senão nós começamos a maquinar e nós tomamos o lugar de Deus para começar a fazer as coisas. Cuidado, porque é muito fácil fazer isso. E aí Deus, depois que não dá certo e clamamos a Deus, Deus fala: olha, eu não dei nenhuma orientação nesse sentido. Por que você fez isso? Então cuidado com as suas expectativas. Cuidado com a forma que você está pensando em resolver uma situação. Peça a direção de Deus. Permita que o Senhor seja o seu pastor. Você conhece o salmo que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E se Deus não te falar nada, meu irmão ou minha irmã, descansa, não é hora de agir. E se Ele te falar, faça.
sem medo, sem receio, haja com fé, amém? O que nós não podemos é ficar querendo criar uma solução, querendo ajudar Deus. Naamã, na cabeça dele, já tinha tudo pronto. Eu chego lá, Eliseu sai, faz uma oração, eu sou curado, dou um presente para ele, e está tudo certo. E não aconteceu nada do que ele imaginava, nada, nem o presente que ele levou. Voltou com os 300 quilos de prata, voltou com os quase 100 quilos de ouro. Cuidado. Agora, para encerrar, tem outro rapazinho aqui para a gente falar sobre ele, na mesma história. Por isso que eu gosto dessa história, essa história aqui é fantástica. Vamos ver aqui, tem outro rapazinho aqui, quer ver? Olha, versículo de número, vamos ver, estou no 5, 17, vamos pular o 17, 18, 19. 19 diz assim: Eliseu disse: adeus, boa viagem, vai embora, vaza, foi curado, vai pregar o evangelho, vai embora. Talvez se fosse hoje alguém ia falar: nossa, esse Eliseu era um cara seco, né? Que cara antipático, né? Não deu moral mesmo, falou ainda, vai, vaza, vai embora, né? Tá, continua, versículo 19 ainda, finalzinho, diz: quando Naamã já estava um pouco longe, Geazi. Quem é Geazi? Pergunta para quem está perto de você: quem que é Geazi? Quem que é esse doido que apareceu agora aqui? Apareceu mais um agora. Geazi era um dos servos de Eliseu, alguém que andava com Eliseu, via os milagres que Eliseu fazia, orava com Eliseu, ou fingia que orava, não sei, mas estava junto ali, era doeira, estava declarando, na multidão dos que creem. Eliseu declarava, ele declarava junto, não era, pastor Márcio? Estava lá, Geazi. Olha só, Geazi então, o empregado de Eliseu, começou a pensar, cuidado, olha a maquinação, começou a pensar: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada. Indignado. Ele devia ter aceitado o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor, o Deus vivo. Olha que homem temente a Deus. Nada, usava o nome de Deus em vão, religioso. Olha aqui: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Olha só, amados, não aprendeu nada, não entendeu nada. Viu o milagre, já tinha visto outros milagres, viu o que Eliseu fez, mandou embora Naamã com tudo aquilo, deixando claro: ó, eu tenho o que Deus me dá e é suficiente. Geazi falou: não, o que é isso? Eliseu ficou doido, está orando demais esse homem, fazendo muito jejum. Não, não poderia ter deixado o sírio ir embora sem pagar alguma coisa. Eu vou atrás dele, eu vou resolver isso aí. Juro por Deus, juro pelo Senhor Deus, que eu vou resolver isso aí. Vou pôr ordem nesse negócio. Sabe, amados, quando você começa a entender a voz do Senhor e agir conforme o Senhor orienta, as pessoas não entendem. Sabia disso? Quando nós agimos conforme a voz do Senhor, as pessoas ao nosso redor, muitos não entendem, porque o jeito de Deus agir é diferente da maneira como nós pensamos. Geazi começou a pensar: mas cara, o que tem de mal? O que tem de errado? Nada mais justo, nada mais correto. Sei lá, são 100 quilos de prata, dá 10 quilos para mim, está de boa, não é verdade? 5 quilinhos já resolve. Quase 100 quilos de ouro, dá lá uma corrente para mim, sei lá, de 5 quilos já está bom, né? Correntinha de 5 quilos de ouro. Raciocinando, pensando com a mente carnal, com a mente humana. Amados, nós precisamos tomar cuidado com a nossa mente, cuidado com o teu raciocínio humano. Deixa o Espírito Santo filtrar o seu raciocínio, deixa ele te dar sabedoria. Lá em Tiago capítulo 3, versículo 17, vou até abrir aqui, depois eu volto aqui. Se você puder abrir comigo, falando sobre a sabedoria. Tiago, está lá no Novo Testamento, depois de Hebreus, capítulo 3, olha o que Tiago diz sobre a sabedoria. 17, ó: a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, é também pacífica, bondosa, amigável, ela é cheia de misericórdia
produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. A gente vai ver que tudo que Geazi fez foi isso, fingimento, tratou pela aparência. Antes, aqui no versículo de número 13, diz assim, ó: existe entre vocês, Tiago 3,13, existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Uma pergunta. Pois então que prove isso, olha só, prove, demonstre pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, diga-se comigo, ela é deste mundo. Fala assim comigo, ela é deste mundo. Diga assim, é da nossa natureza humana e é diabólica. Essa natureza terrena é diabólica. Vimos isso todo dia na TV, pessoas arquitetando planos, ideias mirabolantes. Mas a sabedoria do alto, ela é pacífica, ela traz vida, paz. Voltando lá para Geazi então, sem nenhuma sabedoria, olhando apenas com a sabedoria carnal humana, limitada, olhando apenas a aparência, vai até Naamã. Olha só, versículo 22, ele chega até Naamã. Naamã pergunta, no 21, aconteceu alguma coisa? Não, respondeu Geazi, mas o meu patrão, olha só, já começou mentindo, mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim. Então ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos, 30 quilinhos, olha só, 30 quilos de prata, 2 mudas de roupas finas. Quer dizer, já pôs o nome do Senhor lá embaixo, né? Quer dizer, o Deus que acabou de curar um homem da lepra, não ia dar conta de sustentar, porque 2 ou 3 profetas chegaram de viagem. Olha a mentalidade, olha a cabeça. Quer dizer, que Deus é esse? Veio a crise, o dólar aumentou, e aí acabou o poder de Deus. Ou todo o poder de Deus foi para curar Naamã, agora Deus estava cansado, será que é isso? É uma mentalidade carnal, humana, diabólica. Então ele conta essa lorota, essa conversinha fiada para Naamã. Ou seja, Naamã ia embora dali pensando o que de Deus? Ou pensando o que de Eliseu? Eliseu cresceu o olho, né? Eliseu se arrependeu. Pensando o que de Eliseu? Ele saiu dali pensando em Naamã. Pensando o que de Deus? É muito sério isso, hein? Muito sério. As nossas atitudes, quem é cristão aqui? Levanta a mão, vamos ver. Quem é cristão? Levanta a mão, vamos ver. Nossas atitudes falam de Deus. As pessoas interpretam Deus através de nós. Sabia disso? A Bíblia diz que nós somos as cartas vivas. As pessoas interpretam o cristianismo através de nós. Por que muitas pessoas não querem saber de igreja? Não querem saber de igreja? Não querem saber de crente? Porque as igrejas que conhecem, os crentes que conhecem, misericórdia. Nem eu quero. Nem o diabo quer. Cuidado. Deus é conhecido através de nós. Como será que Naamã saiu dali? Pensando o quê? Mas continua, olha só. Então Naamã disse, por favor, leve 60 quilos de prata. Insistiu. Versículo 24. Quando eles chegaram ao morro onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos e carregou para dentro da casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã. Entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. Este perguntou, onde é que você foi? Não fui a lugar nenhum. Olha só o Adão. Lembra do Adão? Deus perguntou, você estava onde, Adão? Cadê você, Adão? Eliseu pergunta. Quem sabe era a hora de Geazi aqui se arrepender, não é verdade? Se arrepender, olha, rapaz, fiz uma. Perdeu a oportunidade de se arrepender. Igual Adão perdeu. Deus falou, Adão, o que você fez? Senhor, vamos ter uma conversa séria aqui, Senhor. O Senhor me deu uma mulher, hein? Vou te falar um negócio, hein? Estava de boa aqui, sossegado. A mulher me deu uma maçã. Como corre a lenda, né? A Bíblia não fala maçã, fala fruto, né? Estava de boa aqui, sossegado. O Senhor me faz uma mulher. E que mulher, hein, Senhor? A mulher me traz uma fruta aqui. E eu comi. A mulher que o Senhor me deu. Foi isso que Adão falou? Foi ou não foi?
Quer dizer, a culpa era de Deus, não era de Adão. Se ele tivesse arrependido, falar: Senhor, eu pequei, o Senhor falou para não fazer, eu fiz, a história seria outra. Se Geazi tivesse se arrependido, a história seria outra. Presta atenção, olha só. Ele te perguntou: onde é que você foi? Você vai ver no próximo versículo que Eliseu já sabia, mas estava dando uma oportunidade para Geazi. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando, amém? Fala para quem está perto de você: aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Sabe quando o pai pergunta para o filho ou para a filha: você pegou? E o pai já sabe que pegou. Sabe ou não sabe? Quem já passou por isso aí? Eita, meu Deus, ei, Marinaldo, o negócio era feio, hein? Feio, né? Aí o pai pergunta: você pegou ou não pegou? Ele sabe que você pegou. Ele está dando oportunidade para você, para crescer, ter caráter, falar a verdade. Deus faz assim conosco, amados. Deus sabia que o que Adão tinha feito, sim ou não? Por que Deus perguntou: Adão, o que você fez? Será que Deus não sabia? Deus dormiu? Eliseu já sabia. Quer ver? Onde é que você foi? Não fui em lugar nenhum. Respondeu Jesus: estava aqui, estava de boa, sossegado. O senhor está vendo coisa. Mas Eliseu disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Essa não era ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveiras e de uvas, ovelhas e gado, ou empregados e empregadas. Não era ocasião. Eu vou encerrar com esse ponto aqui. Amados, há ocasião para tudo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, amém? Há tempo para tudo. Há tempo para abraçar, para afastar, há tempo para plantar, para colher, há tempo para rir, para chorar, há tempo para tudo. Não era ocasião, Geazi, não era o momento, não era de lá que veria a bênção, não é dessa forma, não é com a força do teu braço, não é do teu jeito, não era ocasião. A gente vai ver que Deus abençoou o seu povo. Não era problema ser abençoado, mas não era o momento, não era a ocasião. Minha irmã, meu irmão, cuida. Há tempo para todas as coisas. O mundo disse: não, faz a hora que você quer, faz do jeito que você quer, ninguém tem nada a ver com a tua vida. Deu vontade, faça. E vive todo mundo escravo. Não era ocasião. Versículo 27, olha só: portanto, a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes a terão. Olha só, os seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença, e sua pele estava branca como a neve. Ficou leproso. Quem sabe, lendo isso pela primeira vez, você pensa: mas não era para tanto, era para mais. Deus teve misericórdia que ele não morreu, porque lepra não é nada perto da morte eterna. Não é brincadeira, amados. Ele brincou com o nome de Deus. Ele chegou para Naamã e falou: olha, chegou lá um pessoal lá, a gente não tem o que servir para eles, ajuda a gente, ajuda aí, cuidado. Cuidado onde você anda buscando ajuda. Nosso Deus é poderoso, amém? Sim ou não? Nosso Deus é poderoso. Se Ele te orientar a buscar ajuda, você vai buscar ajuda. Agora, se não te orientou, meu irmão, espera. Vai cair do céu, vai brotar da terra, vai aparecer um anjo, um corvo, alguma coisa vai acontecer. Não fique preso na tua mente: ah, mas não está acontecendo nada. Quem te falou que não está acontecendo nada? Você orou, aí você pensa assim, que a mente começa, a raciocinar, a mente humana: não está acontecendo nada. Como que não está acontecendo nada? Será que Deus não está agindo? Será que é porque eu não estou vendo? Será que é porque eu não estou sentindo que Deus não está agindo? Para encerrar, a Bíblia diz que Daniel estava orando a Deus, buscando uma resposta. Ele lendo a Bíblia,
E esse é um problema de nós cristãos, nós não lemos a Bíblia. Daniel estava lendo a Bíblia e ele percebeu que havia chegado o tempo da profecia do Senhor. Ele começou a orar. Naquele dia Deus não respondeu Daniel. Daniel continuou orando, passou uma semana, Deus não falou nada com Daniel. Passaram 15 dias e Deus não falou nada com Daniel. Passaram-se 20 dias e Deus não falou nada com Daniel. E Daniel era aquele cara que você sabe a história. Ele orava e Deus trazia a revelação do sonho, sim ou não? Lembra disso? Mas já fazia 20 dias, Daniel estava orando e nada. No 21º dia, fala assim comigo, no 21º dia. E não tem nada de místico no 21º dia, tá, amados? Tem nada de místico aqui não. No caso dele, demorou 21 dias. Sabe o que estava acontecendo? Aí apareceu o anjo do Senhor e falou: Daniel, presta atenção, meu irmão, minha irmã. Disse assim: Daniel, no primeiro dia que você orou, Deus me mandou, mas o príncipe da Pérsia, que era a potestade do ar que estava agindo ali naquela região, estava lutando e não me permitindo chegar aqui, até que Deus enviou Miguel, e eu passei, e cheguei aqui, estou até esbaforado, mas eu cheguei. Daniel começou a orar no primeiro dia, as coisas começaram a acontecer, mas ele não estava vendo nada. Você crê que no primeiro momento que você orou, as coisas começaram a acontecer? Você consegue crer nisso? Não é porque não vemos, não é porque não ouvimos, não é porque não sentimos que Deus não está nesse exato momento trabalhando, nesse exato momento tocando no coração. Você está orando por alguém, Deus está, você não sabe, você sabe se Deus está tocando no coração desse homem, dessa mulher? Teve uma vez eu estava ministrando no seminário Veredas, eu estava num grupo de homens, e ali nós ficamos 4 dias, e Deus quebrantando a gente, e os homens compartilhando, e falando e tal, e tinha um camarada que parecia uma pedra, o cara parecia uma pedra de gelo. Tem gente que acha que eu sou frio, aquele cara lá, eu era uma tocha humana perto do cara, pensa um cara frio, sabe? Cara do início ao fim, quieto, e nós orando, e aí um compartilhava, e Deus fazia um milagre ali na frente de todo mundo. Falar: agora o camarada vai falar, ele vai compartilhar. Nada, vai ser um túmulo. Final, 3º dia, acabou, tinha acabou. Aí eu falei: bom, que cara, coração duro, perdeu a oportunidade, né? Perdeu, fazer o quê? Perdeu. Isso já tem deve ter uns 16 anos isso. Na hora de ir embora, né, a gente entregou lá o certificado, tal, pessoal, tal, Deus abençoe, aquela coisa toda. O cara chegou perto de mim. Esse cara aí ele se abriu, ele estava moído. Ele ficou os 4 dias apanhando de Deus. Ele apanhou tanto que não conseguia falar. Aí no último dia ele me abraçou. Júnior, você já apanhou de Deus, né? É bom apanhar de Deus, é muito bom, amados. Deus transforma a gente. Ficou 4 dias apanhando de Deus. Ele falou isso para mim. Você olhava por fora, o cara estava uma pedra. Deus estava trabalhando no coração daquele homem. Aquele homem foi transformado em um fim de semana. Meu irmão, não é o que nós estamos vendo, amém? Não é o que nós estamos ouvindo. Nós não andamos pelo que vemos, andamos por fé, amém? Você crê nisso? Não faça igual Naamã. Eu achei que o profeta ia vir aqui orar e pôr a mão, fazer sei lá o que, uma oração forte. Já ouviu falar da oração forte? Achei que ele ia fazer uma oração forte, pastor Márcio. Não fez nada. Mandou lá o carinha falar para mim tomar banho. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade, amados? Eu quero orar contigo nessa noite, com base nesse texto, dizendo: não perca mais as oportunidades, não limite Deus, não pense que Deus faz do jeito que você imagina. Deus faz, Deus cria, Deus faz milagres. Creia, ore e creia, Deus está trabalhando, amém? A Bíblia diz que Ele trabalha à noite.
A Bíblia diz que Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não vacila, Ele não se cansa. Não é porque eu não estou vendo, ou às vezes, amados, nós até estamos vendo, mas nós imaginamos de uma forma e Deus está fazendo de outra. Estamos perdendo a oportunidade, ficando zangado, bravos, virando as costas e indo embora, e a bênção ali, ó, prontinha para nós. Se você puder ficar em pé e orar comigo.